Você já percebeu que os maiores artistas entendem geometria, perspectiva e luz? Que os maiores cientistas usam criatividade para resolver problemas? Hoje eu vou mostrar como física, matemática e artes visuais não são matérias separadas. Na verdade, elas formam uma única linguagem para compreender o mundo. A matemática, ela escreve padrões. A física explica como a natureza funciona. Mais um é 2, né? Velocidade, questão da física, é a distância sobre o tempo. E a arte transforma esses conhecimentos em imagem, né? A matemática ela nos mostra cálculos de um cubo, vamos calcular um cubo, calcular a área de um cubo, né? A gente usa a formulazinha para calcular a área, né? Que a matemática ela explica padrões, né? Como eu já falei, na questão, exemplos rápidos, né? Cálculo cubos, né? Vou colocar um cubo aqui rapidinho, para dar um exemplo. Minha intenção aqui não é ensinar matemática, mas dizer como estudar essas matérias, dar um norte de como estudar essas matérias juntos, né? A arte visual, a matemática e a física, né? Cubo aqui, 2 metros, aqui, 2 metros, 2 metros, né? Calcular a área do cubo, já viu aqui a formulazinha, né? 6 lados vezes a área ao quadrado, a área, né? 2 metros quadrado é igual a 6 vezes 4, que é 2 ao quadrado, é igual a 24 metros. Então, um grande exemplo aí, um exemplo rápido, né? Vou deixar algumas dicas aí por onde estudar cada um mais para frente. Continuando, a física explica o movimento, a mecânica, né? A anatomia, a questão da arte, proporções matemáticas, a arquitetura, né? Junto com física e geometria. E como já ouvi muito estudando matemática ou lendo alguns livros e vi que matemática não é decorar fórmulas, é aprender uma linguagem, né? Como você vai praticar um inglês ali, no começo você não está familiarizado, né? Depois você vai praticando, praticando até se tornar fluente. E a matemática é a mesma coisa, entende? Física, essas matérias elas trabalham junto. E o desenho também, né? E temos aí uma ordem de estudo, né, que eu posso indicar aqui, é estudar aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, funções, vetores e cálculo. É uma ordem muito interessante. Sem geometria, não conseguimos desenhar. Sem trigonometria, é difícil entender perspectiva no desenho. E sem funções é difícil compreender a física. E nós aprendemos física observando também o mundo. Né? Isaac Newton, a questão da maçã, né? Um caso muito famoso. Né? Quando uma bola cai, a gente tem a bola caindo ali, fazer um ciclo aqui, fazer uma bola caindo. E o desenho não é diferente da física e da matemática, certo? Uma bola caindo. Gravidade. Nós temos aí a questão da que é a força, né? Gravitacional, newtons, temos também G menor, que é a aceleração da gravidade, metros segundos ao quadrado. Após a aceleração da gravidade, né, metros segundo, temos a constante, né, constante da gravitação universal, né, cujo valor é 6,67 sobre 10 elevado a menos 11 newtons por metros quadrados sobre quilogramas quadrado. Uma curiosidade sobre o sistema de medida, por exemplo, temos 10 elevado a menos 11, significa que são 11 zeros, né, ou 10 aqui, por exemplo. Se fosse positivo, seria para cá, né? Então seria 10 elevado a 11, então seria 11 zeros para essa sequência, para este lado, né? Para o lado direito ali, positivo e negativo, né? Então, uma curiosidade rápida aí, né? Mais para frente, quem sabe a gente se aprofunda nesses assuntos de unidades de medida. E, né, continuando aqui sobre a fórmula da gravidade, temos a massa, né, do corpo maior e a massa do corpo menor. Então, praticamente fórmula da gravidade fica, né, F sobre G, que é o corpo maior, o M, né, maior, o G, que é a constante gravitacional universal, o corpo maior vezes o corpo menor sobre, né, o raio, esqueci o raio, né, raio, né, o Rzinho, a distância entre os centros da massa dos dois corpos aí, o raio, né, o famoso raio, e raio, né,
ao quadrado. Esta seria a fórmula, né? Então, temos a questão da gravidade aí, né? A velocidade, a bola cai, né? E a energia que é liberada, que é usada aí nesse fenômeno, né? Que para a física tudo é um fenômeno maior, um fenômeno maior, menor. Então, temos outro exemplo, quando as pessoas correm, né? Tem um equilíbrio, atrito, quando a luz entra por uma janela, né? A luz dentro de um poste. Vamos desenhar uma luz de um poste aqui, né? Quando a luz desse poste entra sobre a janela, quando ela bate aqui, ilumina o sistema, né? Uma de luz aí, sombra de um poste. A refração de sombra, a luz de um poste aqui. E refração, sombra, já cheguei a falar. E transformar tudo isso, né? Todos esses estudos, desenho, para mim fica muito gratificante estudar dessa forma, né? Física e matemática. E o desenho em si também, né? Então, a gente utilizar tudo, transformar em cilindro, em cubo, esferas, né? Objetos, pessoas, né? Desenhar um rosto, né? Usando quadrado, um rosto olhando para o lado direito, né? Usar cilindro, formas geométricas, né? Depois, calcular as proporções, as medidas desse rosto. Fica muito interessante desenhar ou estudar desenho dessa forma. O desenho é uma matemática visível, né? A questão, mostrei para vocês aqui, a questão da perspectiva, né? Vendo rosto, cilindros, né? Gravidade, cálculo da área do cubo, os métodos que eu uso de estudo, desenhos, matemática, física, né? Física, para mim, né, é algo novo, minha rotina de estudo. Eu estudei matemática primeiro, do zero ao cálculo 1, fui passando sobre essas matérias, porque meu objetivo sempre foi estudar física. Então, fiz aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, funções, vetores, né, e cálculo 1 para começar uma graduação de física. Sempre desenhei, sempre estudei desenho, fiz diversos cursos de desenho, vários vídeos, treinos, né? Inclusive eu vou deixar aqui embaixo alguns links, né? Também continuo estudando desenho, melhorando a cada dia, estudando a física, a matemática. Todos os dias, todo santo dia, devemos estudar, passar por esses processos e nunca parar. Quem ama o processo do estudo fica bem mais tranquilo, né? O método, o estudo ele se torna algo prazeroso. Eu comecei esse canal, o primeiro vídeo, para passar para vocês, para nós estudarmos juntos, um aprender com o outro, receber dicas de livro também, né? Vou colocar, igual eu falei, o link aí dos canais que eu utilizo para estudar, as pessoas que me inspiram, né? Muito matemática eu aprendi muito com o professor Procópio, do Matemática Rio. Vou deixar o link do curso dele aí também, quem quiser adquirir. Não é fazendo propaganda, mas é uma matemática que me ajudou em diversas áreas. Na questão do desenho, né? Eu sigo muito um quadrinista, ilustrador e professor de artes, né? Chamado Thiago Spike, da Crasa Studio. Nossa, esse cara eu sigo há muito tempo. Foi aquele cara que eu gosto de assistir lavando uma louça ali, né? Ajudando minha esposa em casa, ou sei lá. Eu acho muito tranquilo os vídeos dele. Então, traz aquela sensação de calma, de inspiração. Agora, eu aprendi mesmo também em desenho. Max Medina, né? É um cara excepcional. Então, essas são minhas duas referências no desenho. Na matemática, o professor ali, Procópio, né? Do Matemática Rio. Uma referência enorme ali que eu tenho na questão da matemática. Física, como eu disse, eu estou começando a graduação, então estou lendo livros, estou estudando bastante física e decidi criar esse canal para evoluir junto com o canal. Então, eu estudo sempre 1 hora de cada. Física, matemática e desenho por dia, né? Esses são meus horários de estudo, meus métodos de estudo. E aprender a fazer projetos, né? Você conseguir desenhar seus projetos, ter mais clareza aí, né? Questão de estudar perspectiva, mecânica, reflexos, rodas, né? Movimentos ali. Então, cronograma semanal, né? Para vocês aí. Vou também tentar disponibilizar um PDF. Então, na segunda-feira, estude uma matemática mais cubos, né? Faça cubos. Terça, física e luz, né? Quarta, geometria, perspectiva.
Na quinta-feira, movimento mais anatomia. Sexta-feira, uma óptica mais pintura, né? Eu não sou tão bom em pintura, mas eu acho muito importante, né? Quem curte uma pintura aí, entra lá no canal Thiago Spike, ele indica muitas coisas, né? Sábado faça um projeto e revisa num domingo, né? Livros que eu recomendo é O Homem que Calculava, Fundamentos da Matemática Elementar. Algebrista, um livro muito bom, né? De física, né, fundamentos da física, física conceitual, Crayon, Lectures, né, quem tiver mais avançado aí. E arte, né, a figura de Darwin, For All Is Worth, não sou tão bom em inglês aí, quem for do inglês aí, mas eu vou deixar, né, o link aí, ou um PDFzinho. How to Draw, né, também, do Scott Roberts. E mais uma vez, Thiago Spike. Os livros dele, né, apoiem um artista brasileiro aí, os livros dele sobre perspectiva, uns quadrinhos dele, né, Prisma. Comprem, apoiem lá. Não tô fazendo propaganda porque é bom mesmo, entendeu? Tô ganhando nada. Thiago Spike aí, quiser dar um apoio aí. O curso dele também tem curso de desenho, como desenhar HQs, mangás, né, quadrinhos. Então, encerrando, se você estudar apenas desenho, vai desenhar melhor. Se você estudar desenho e matemática, vai entender as formas. Se adicionar física, vai entender o movimento, a luz e o funcionamento do mundo. Quando essas três áreas trabalham junto, você deixa de copiar a realidade, né? Passa a compreender melhor o verdadeiro caminho aí para evoluir como um artista e como um pensador, para mim, pelo menos na minha opinião. Então, agradeço a atenção de vocês aí. Tentar, né, próximo vídeo aí, elaborar um sistema melhor, mais sólido, passo a passo, para vocês começarem a mostrar passo a passo do básico, começar essas matérias em conjunto que eu faço, né, me ajuda muito. Parece muita coisa, mas para mim é libertador, né? É tranquilo, assim, no dia a dia. Lógico que não é fácil, não é fácil, nada é fácil, então, né, até clichê falar não é fácil e tal, mas a vida não é. Então, esses são os métodos, né, que eu quis apresentar, fazer esse vídeo para apresentar isso, né, e até a próxima.